Salve Maria sobre sua vida, eu sou o missionário Servo Alberto, eu sou uma voz. A Escritura nos ensina. A Escritura ela é um fonte, um baluarte da verdade, porque foi compilada, organizada pela igreja e pode perceber, e favorece a igreja. Você vai ver o magistério, você vai ver o pastoreio, você vai ver o envio, você vai ver doutrina, você vai ver ela falar dos falsos mestres. Vai ver falar de unidade. Porque Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Então, Cristo não é prostituto, né? Cristo não tem várias noivas. É uma só noiva. É uma só igreja. É uma igreja só fundada. Só do fundamento que ele escolheu. Efésios 2:20. O fundamento dos apóstolos. Cristo ele é o fundamento e o fundador. Que interessante. Deixa o pastorear Pedro de acordo com o Velho Testamento, de acordo com a tradição. Deixa ao magistério. Muitos querem negar isso. Se apartou da tradição, se apartou do magistério, se apartou da cabeça, se apartou do corpo místico, você está em desunidade. Se a sua igreja é uma igreja que participa de um corpo amputado. A Bíblia nos ensina aqui, ó, quer pregar a palavra, quer anunciar? Beleza. Aquele que não é contra nós é ao nosso favor. Tem protestantes sérios. E tem protestante tendencioso. Protestante que não vale nada. Usa a escritura com uso pessoal, interpretação pessoal para perseguir a igreja. E pregar mentira. Só os profetas em cair. A escritura mostra vários trechos. Marcos 7, Gálatas 1, ali não há 2 evangelho, 2 Coríntios 11:4, etc. Olha só que interessante, a escritura vem nos ensinar. No tempo de Jesus tinha pessoas pregando, expulsando, e não é do ministério, não é do envio, mas pregava o nome de Jesus, anunciava a verdade, não perseguia a igreja, não perseguia os cristãos. Olha só que interessante. Marcos 9, ou Lucas 9, 49, 50. Marcos 9, 38 a 40. João disse, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome. Em teu nome. E lhe proibimos. Jesus respondeu, disse-lhe, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça-me um prodígio em meu nome. Em seguida posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é ao nosso favor. Então, ali tem já está surgindo o fundamento, o ministério que Cristo escolheu. Tanto que ele fala que não é do nosso. Expulsando demônios, pregando em teu nome. Então já tinha um povo que conhecia a tradição. Que interessante. E nós proibimos. Jesus fala, aquele que não é contra nós é ao nosso favor. Quer dizer o quê? Isso aqui é uma resposta para os protestantes. Não adianta distorcer a escritura. É sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. Não tem como. Até no grego, no hebraico, no aramaico, não tem como. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Uma igreja que vai ter a chave de ligar e desligar. Tanto ali que Jesus aparece ao apóstolo Paulo, deste testemunho de mim em Jerusalém, agora não importa de em Roma. Interessante. Atos Apóstolos 11, 23. Aí a sede é ali em Roma, porque o livro de Atos Apóstolos é um livro de travessia. O apóstolo Pedro, o Papa, o pastor, ele pastoreava ali em Roma. Que Deus quis assim. Como vai dizer lá em 2 Pedro 5, 13, ele manda a carta lá de Roma para os cristãos ali eleitos ali da Babilônia. Vos saúda. Ali da Babilônia vos saúda. Olha só que interessante. Lucas 9, olha só que interessante como a Bíblia não encontra então, os dois apóstolos falando a mesma linguagem, a mesma unidade.
coincidência, quase o mesmo versículo. Lucas 9, aqui ó, 49 e 50. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônio em teu nome. E nós o proibimos, porque não é do nosso. Mas Jesus disse: Não o proibais, porque o que não é contra nós é ao nosso favor. Os protestantes é ao nosso favor? Alguns. Os protestantes reconhecem o pastor de Pedro? Os protestantes reconhecem que a Igreja Católica é a única igreja instituída aqui na Terra por Cristo? Não. Os protestantes, ele ama Maria, vê Maria como mãe, a bem-aventurada? Não. Então, já está fora. Então, não está vindo de Deus, está indo contra nós, então não é o nosso favor. Tanto aqui ó, isso deixa basicamente, biblicamente, nos ensinando. Não pode ter divisão. Por isso que o ministério de Cristo não é divisor. O ministério do encardido, ele é unidade também. De acordo com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O diabo ele quer ser o próprio Deus, ele quer ser adorado como Deus. Então, essas igrejas aí que surgiram, essas divisão, tal, etc., é do inimigo. Porque o inimigo ele é divisor, o inimigo ele é mentiroso. Mas o seu reino está sincronizado contra o reino de Deus para destruir, para distorcer a palavra, o evangelho, que você vê aí. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, de várias maneiras. Um Jesus sem mãe, um Jesus sem pastoreio, um Jesus sem sucessores, etc. Aqui, ó. Marcos 3, 24. Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo fala aqui para nós. Ó. Filipenses 2:2 ou 1 Coríntios 1:10. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Viver em boa harmonia no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Agora, 2 Coríntios 11:4, ó, no mesmo espírito, no mesmo harmonia, no mesmo sentimento. Olha só que interessante. Ó. A Escritura não deixa brecha nenhuma. 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente. Olha lá, acabei de falar que é um espírito no mesmo pensamento, no mesmo pensar, no mesmo falar, etc. Que é um espírito diferente. De que a vez é recebido outro evangelho diverso, do que a vez abraçado igualmente aceitar. Gálatas 1, do 6 até 10. Ó, estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém nós ou um anjo abaixo do céu vos anuncia um evangelho diferente do que a vez que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, aqui que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Olha só. Aqueles homens ali que estavam expulsando, fazendo o nome de Jesus, está na doutrina? Não. Olha só que interessante. Por isso que veio a igreja. Por isso que Cristo surgiu. Cristo veio para os seus judeus. Os judeus não quis, renegaram e por inveja perseguiram Cristo. Foi dado ao do povo reino. Mateus 21, 43. Ou Romanos 11, 17. O seiva da raiz da oliveira foi tirado e dado, ejetado em outro povo romano que produziu fruto. Por isso que a sede é em Roma. Por isso que Constantino aqui, olha só,
Os caras falam que foi Constantino que fundou a igreja católica. Não. Mateus 16, a escritura mostra, nos ensina quem fundou a igreja. Aqui, ó. Constantino chegou ao governo do Império Romano no ano 313, filho de uma mulher cristã. Santa Helena é uma mulher que acreditava na igreja. E o seu filho passou o Império Romano como imperador, baixou um decreto dando liberdade ao culto cristão, como está profetizado aqui na Escritura. Mais tarde do ano 380, será o imperador Teodósio vai declarar a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Que interessante. Olha só para você ver. É bíblico isso aqui. Os protestantes querem distorcer isso aqui. Constantino, o imperador Teodósio não fundou a igreja. Foi que deu liberdade. E oficializou a igreja romana como uma igreja cristã. De acordo aqui, ó, Romanos, ó. Depois de tantas perseguições, tantos martes que a igreja foi perseguida, etc. Aqui, ó, Romano, ó. 1:6, ó. Entre as quais também vós sois eleitos de Jerusalém. Ó. Escreveu em carta lá para os romanos, que são eleitos. Todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamado a ser santo. A vossa graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, que em todo mundo é preconizada a vossa fé. Que interessante. Só concretizou que os imperadores ali deu liberdade ao culto, né? O imperador Teodósio oficializou a religião cristã, católica, cristã romana. Católico porque é o termo universal, que preconizou para todo mundo, que já estava bíblico isso aqui. Aí os caras querem distorcer. Tanto aqui na história e tanto na escritura. Se você quer negar assim Constantino, o imperador Constantino, o imperador Teodósio, só quer acreditar só na sola escritura, mas a sola escritura mostra que o povo eleito é o povo romano. Vai dizer aqui, ó. Atos 23:11, ó. Na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor e disse: coragem, desse testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também que dê em Roma. Para você ver que a Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses caras falar heresia. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. Você vai ver como foi pregado, como foi enviado, como foi convertido ali. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Como que isso aparecia ali, ó, em revelação. Que interessante. Sou missionário céu aberto, é um estudo simples para nós entender a nossa fé católica.